Ô, gente, eu vou gravar esse vídeo, eu tô tomando meu café, eu não posso deixar de gravar. Por quê? Porque foi uma experiência extrafísica que daqui a pouco ela já vai passar, ela já tá passando. Eu consegui ter acesso a... Foi a deusa Hecate, tá? Eu tenho certeza que, porque veio em formato de labirinto de Hecate, as vidas passadas. Então, assim, eu consegui acessar o quanto é tudo forjado, o quanto as vidas passadas não são reais, no sentido de, obviamente existem vidas passadas, mas o quanto a gente é meio que lançado direto numa outra vida já programada, entendeu? Já tá tudo programado, já tá tudo contaminado. Então eu conseguia ver as vidas em forma de labirinto, como a gente não consegue sair e o como também não depende tanto de nós, depende de nós sair da ignorância, né? Mas é muito difícil. Eu vi assim o quão difícil é. Tá tudo armado, tá tudo armado. É como se houvesse um impedimento real e tá todo mundo acreditando em coisas que não são reais, mesmo dentro da espiritualidade, né? É loucura, cara, acessar isso. E dentro da experiência, eu conseguia... Peraí, deixa eu desligar a chaleira. E dentro da experiência, eu conseguia... Gente, surreal. Eu conseguia visualizar os próximos passos. Então era como se eu estivesse dentro desse labirinto de vidas passadas, tentando alertar as pessoas, algumas pessoas, os próximos passos já programados. Ou seja, não tem jeito, vai todo mundo viver. E eu agora não sei exatamente o que era, mas eu tenho uma vaga lembrança de que o que eu disse aconteceu. E aí, quando aconteceu, era como se a gente estivesse cruzando um portal, porque, obviamente, eu sabia que aquilo ia acontecer. Aquilo estava programado, estava tentando ser alertado às pessoas. E era obviamente, algo trevoso. Eu voltei no tempo várias vezes, inclusive. E quando aconteceu de cruzar a linha daquilo que ia acontecer, alguém me disse assim, trim, né? E veio alguém e falou, estão todos presos no 666. Eu juro pra vocês, eu não tenho essa linguagem de 666. Isso nunca me chamou. Já brinquei quando era adolescente com isso, mas assim, brincadeira, nunca brinquei com isso de espíritos, mas o 666 todo mundo sabe que existe, que é uma numeração que já é até banalizada, tanto é que eu banalizava quando era adolescente, né? 66, o número do capeta e tal. Mas nesse sonho, o 666 me veio com essa voz e estão todos presos no 666. O mais importante dessa experiência não é o relato, porque o relato não vem puro. É a sensação e a certeza. Algumas certezas, faz todo sentido, né? Tá tudo armado, isso até eu já tenho conhecimento, de que tá tudo armado no sentido de você acha que tem autonomia, você acha que tem liberdade, né? É nesse sentido que eu tô falando. E vem as crenças, e vem as religiões, vem para colocar as pessoas aí numa falsa ideia de livre-arbítrio, numa falsa ideia de conexão. Então, assim, gente, eu pude ver, eu pude sentir, eu pude experienciar, eu pude tentar alertar, mas ao mesmo tempo eu estava vivenciando
E eu sabia que era uma espécie de passado, presente e futuro, e eu com a condição de alertar as pessoas com a tal vidência ou mediunidade de prever, né? Eu mesma estava prevendo e eu mesma não tinha certeza, mas era muito real. Eu tinha que dizer, olha, está vindo tal coisa, mas eu não lembro o que era. Eu sei que tal coisa chegou. Veio em formato, eu vejo aqui claramente, de um cavalo branco cintilante com um cavaleiro, e ele cruzou esse portal na hora que aconteceu o fato. Era como se houvesse um limiar ali, algo, sabe, que cruzasse as fronteiras. Aqui aconteceu algo que estava programado e que a partir daqui tudo vai mudar. Então, aí veio, as pessoas estão presas no 666. Como se tivesse essa força realmente no domínio das coisas e as pessoas, mesmo aquelas bem intencionadas, que tiveram grande transformação dentro da encarnação, tipo, eu era uma pessoa, agora eu sou outra, eu mudei muito, mesmo pessoas assim, ainda assim, presas e sem o livre-arbítrio, porque as trevas, elas permitem a transformação. Só que elas conduzem a transformação, é tudo manipulado para você entrar, porque a gente sabe a estrutura do ego, quem estuda bem isso, ela é camuflável, ela é uma estrutura de sobrevivência, então claramente ela é egoísta. E não tem problema, tá? Não estou julgando a estrutura do ego, mas ela é uma estrutura de sobrevivência, então ela vai toda hora querer sobreviver, então ela vai querer provar para você, né, que é a personalidade vivendo aqui, que você é importante, ou que você não tem valor. Ela vai se apegar a algo que tem a ver com se defender, né, com o excesso ou com a falta. Na falta, você se torna uma vítima da vida. Nos excessos de fazer muito, você também tem a base na vítima. Então, essa estrutura de sobrevivência, ela é muito enganadora, porque você é camuflável, você acha que você não é vítima, que você é aquele que faz, que acontece. E na outra estrutura você fica adoecido, vitimizado sem perceber, porque realmente você tomou muitas porradas, e de fato aconteceram, e o mundo te deve. Então você não tem não tem mecanismos materiais ou, né, até físicos para ir lá e mostrar para o mundo como ele te deve. Você vai adoecendo cada vez mais e vai te faltando cada vez mais para que o outro te veja e o outro que vai prover para você. São estruturas, tem várias variáveis aí dentro da estrutura da vítima e todos somos. E o 666 nessa estrutura toda é isso. Ele monta tudo como se todos fossem obrigados a prover para os pobres, por exemplo. Todos são obrigados, ou deveriam, a prover para aqueles que não têm. E vai se instaurando esse mecanismo de falta e de desequilíbrio, excessos e radicalismos, e você me deve, né? Eu adoeço para que você me veja, eu fico sem nada para que o outro me dê, e a gente vai sacrificando completamente a nossa autonomia, a nossa liberdade. E hoje, essa experiência comprova para mim que está tudo forjado já nessa estrutura. Muito difícil as pessoas saírem daí, muito difícil. Porque mesmo terapeutas, espiritualistas, todos estão com o falso conhecimento, ou um conhecimento verdadeiro manipulado. Então, até dentro da Umbanda, por exemplo, do Candomblé, você tem dogmas sérios que cortam a liberdade e a autonomia,
que são lugares que eu mesma mergulho para me cuidar. Mas eles também, muitos ainda estão impregnados com um falso conhecimento que impede os outros seres que estão ali de saírem dali. Então é muito delicado tudo isso. As pessoas precisam vivenciar, as pessoas precisam descobrir por dentro, por elas. E isso tá na boca do povo. As pessoas já sabem isso que eu estou falando, mas elas não integraram. E esse é um momento que, por eu ter sonhado isso, eu tenho certeza, é um momento onde a fera, vamos botar assim, né, no modo de dizer religioso, a fera cor de escarlate, ela está por aí. E ela está sedenta, furiosa, e está cada vez mais. Não é desespero. Não pensem que é desespero porque a luz está chegando para salvar você. Quem vai salvar você é você. Ela está porque quanto mais melhor. E é como você ser vendedor, você bate metas. E quando o outro vem e se aproxima, um outro vendedor vem e bate a meta, e você não bate, você fica furioso. Mas não quer dizer que o outro vendedor esteja ganhando de você. É um ciclo, é um momento. Então, o momento, por exemplo, que a gente viveu do Covid, foi um puta momento que sim, poderíamos ter despertado, poderíamos ter avançado. Não avançamos. Não avançamos, cara. Não avançamos. Porque o tempo todo tem o vendedor das trevas e o vendedor da luz para bater meta. Então a luz mete força, bate meta. Daqui a pouco trevas vem, mete força, bate meta. E vem e bate meta. Quem vai fazer a diferença? Os compradores. Os compradores. Quanto mais gente comprar produtos dos vendedores da luz, mais a luz vai bater meta. E mais a gente chega lá, que seria tal da massa crítica. O problema é que com o Covid as pessoas não seguraram a onda porque tocou na estrutura de sobrevivência, vida e morte. Então tinha luz, tinha tudo pra gente virar mais fraternos, compassivos, não sei o quê. Mas o que aconteceu? A estrutura de medo foi maior. As trevas bateram muito mais metas no Covid. Desceu muita gente que estava subindo, entendeu? Então, assim, a gente está num momento muito, muito, muito pesado e tem um pessoal que não vê. E ainda entrou a parte política, que é o ópio do povo, tanto quanto a religião. Então, muita gente entrou, né, metade do país, provavelmente, aí a metade, entrou numa onda de que agora o amor venceu e larga de mão, estamos na mão do amor. Não aconteceu isso. Não estou falando de discussão aqui de quem é o quê. Estou falando na boa mesmo. Esse foi um mecanismo de bater meta das trevas. Porque um pessoal fechou os olhos legal, muito legal. Fecharam os olhos, assim, pum. É como se o voto, acabou ali, eu me entrego, eu entrego a minha liberdade, eu entrego a minha autonomia na mão desses caras. E eu não vi nada. Eu continuo sem ver. Porque a 666 tá aí, manipulando tudo que chega. Então, as pessoas que realmente acreditam que têm autonomia e liberdade, não tem nenhuma, e elas estão acreditando no que estão recebendo das mídias convencionais. Tudo manipulado. Não estou falando de guerra de política. Não estou falando que eu sou esquerda ou direita. Eu estou só falando o mecanismo que rolou, que é o que sempre acontece, entendeu? Esse foi só mais um. A gente está na mão do 666 legal na política. Então, assim, a ideia é tentar acordar a população. A população, a maior parte dela não vai conseguir acordar, porque eles estão em falta. E a gente, por exemplo, no Brasil, a gente está vivendo um governo que alimenta essa falta mental de prover. Eu acredito na minha força. Eu acredito que eu vá ter dinheiro apesar de qualquer crise.
Não porque eu seja foda ou que eu tenha oportunidades diferentes. É porque eu sei cavar oportunidades. Eu aprendi a pescar. Então hoje eu tenho na mão a possibilidade de ensinar a autonomia, de fato, de verdade. E a maioria das pessoas não tem nem esse senso de que necessitam aprender, enfim, não tem senso de nada. Então a maioria não tem senso de nada. E aí dificulta para todos. Então o caminho seria, sim, a gente despertar, nunca do mesmo jeito, sempre abrindo uma nova porta, nunca, incansavelmente, nunca parar em um lugar só. Entendendo que o caminho do desbloqueio, do sair da programação, porque está tudo montado, Eu estou falando sério, amanhã já está tudo montado, depois de amanhã já está montado. Você tende a repetir tudo e voltar para cá e repetir tudo. Isso aqui é um eterno looping, onde a gente está. O looping está governado pelo 666. A luz consegue entrar? Consegue, mas eu já expliquei o mecanismo que rola. Depende, né, dos compradores. Então, tem muita gente que vai na estratégia de venda. Então, vocês já viram estratégia de vendedor, né? Vendedor que é vendedor mesmo, nossa, é impossível escapar. Não estou falando de vendedor chato, estou falando de vendedor inteligente, que sabe vender. Tá? Que entra nas estruturas da venda. Tá? Então, as estratégias são inúmeras e para os dois lados. Então, ora, a gente, pessoa comum que está despertando, está na estratégia da luz e entra. Ora, a gente cai na estratégia das trevas e entra. Ora, todo mundo, não tem como. A única saída foi o que eu percebi hoje na minha experiência dormindo. Que eu tive mais de uma, foi mais de uma. Não tem jeito. Você precisa tirar mais tempo para você. Ai, mas não tenho tempo. Então, esse é um problema. Tudo que é vendido para você, do tipo acorde 5 da manhã e vencerás, ou sei lá, faça muito, tenha muita disciplina, não respire, se sufoque. Em outras palavras, tudo o que as pessoas comprovam cientificamente tenha rotina, acorde cedo, durma bem, tudo isso está certo. Mas percebam a forma que é passada. Tem milhões de youtubers hoje em dia, tem milhões de formas de passar isso. Quem é que está passando essas informações? Pensem. É uma pessoa que despertou ou uma pessoa que não despertou? É um vendedor da luz ou um vendedor da treva? Em qual estratégia ela está nesse momento? A chance da gente ir para cursos online ou presenciais de pessoas que não despertaram e que pararam porque começaram a ensinar é enorme. A gente está preso à estrutura de prisão. Ah, mas e aí? E aí que para eu estar falando isso é porque de alguma maneira a gente consegue ter acesso à verdade. O problema é sustentar. Então, eu tive acesso à verdade hoje, eu estou tentando passar para vocês. Eu estava tomando meu café e pensei, isso vai apagar, preciso passar para as pessoas. Porque eu não consegui escrever, eu acordei, tá? Acordei para fixar, porque escrever mesmo não ia dar. Não ia dar para escrever isso. Eu não consigo. Na hora que eu acordei da experiência, eu já não conseguiria escrever. Não porque ela apagou, mas porque foi uma experiência muito diferente de qualquer coisa que se possa narrar ou escrever. Ah, eu estava onde? Não sei. Eu estava numa espécie de labirinto. Ah, mas tá. Que cor era? Vermelho e preto. Eu me lembro. E cor de escarlate. Tipo cavaleiro, cintilante branco. Como é que eu vou explicar o que eu vi? Não tem explicação, não tem explicação. Eu sei o que eu vi, estou tentando passar. Da melhor forma que eu posso, a conclusão da coisa, vindo de uma pessoa que eu não estou falando com vocês com arrogância, mas o que eu faço na minha vida, poucos fazem.
Eu dediquei a minha vida à autonomia. Ninguém me tira. Ninguém me tira a minha autonomia. Eu tento não depender nem de guia e mentor, porque eu entendo com os trabalhos que eu faço que eles contam comigo. Eu tento desde o início estudar tanto e conversar tanto com tantas pessoas e conhecer tantos lugares para que eu não caia, para que eu consiga juntar o máximo possível de experiências, de informações. Eu sou uma pesquisadora, cara, aqui no astral. E eu mergulhei na ciência, estruturas bem científicas e mergulhei na espiritualidade em estruturas bem fanáticas. E eu saí. Paralelo a isso, trabalhando as contaminações de pai e mãe e ajudando pessoas. A minha missão dentro de um canal como esse, Acolhendo a Sombra, é falar de mim. Através da minha experiência, que é verdadeira, jogar para vocês e vocês que concluam aí para vocês o que é bom, o que não é, o que fazer, o que não fazer. Não estou dizendo que não tenham pessoas como eu, tem, mas é muito raro chegar nesse nível de trabalho e de autocuidado e de autoamor. Entendimento do que é o amor, entendimento das ilusões. E assim, o mais importante, eu acho, em mim, para eu poder ter moral para falar alguma coisa aqui e alguém me liberar informações corretas, verdadeiras sobre a existência, a minha moral eu não parei nos medos. Eu não sei se vocês sabem, assim, em profundidade, mas eu carrego medos profundos. Quando eu desço no umbral e volto muito rápido, o que me dá no corpo físico é pânico, sensação de despersonalização. Num nível que é, obviamente, o desdobramento, o reacoplamento do corpo muito rápido dá esse sintoma. Mas o que eu tô falando são as minhas reservas. É muito difícil retornar de uma crise de medo, do desdobramento. Eu volto rápido hoje em dia, porque, obviamente, eu já tô num outro lugar. Mas eu tô querendo que vocês entendam que o mais importante, como um ser humano encarnado aqui, preso como eu, como que a espiritualidade pode contar comigo para tantas coisas poderosas e revelar coisas cada vez mais e abrir meus potenciais mediúnicos mais estão comigo mesmo. Por quê? Eu digo, porque eu venço meus medos. Eu não paro no meio. Porque eu tive a sensação de que eles iriam me tomar. Eu já tive a sensação de que eles iriam me tomar. E que eu ia ficar mais uma vez fodida e cagada dentro de alguma clínica, surtada. Então eu decidi, aqui não vai acontecer isso. E aí veio um movimento todo radical mesmo de entrega, de desbravar. Mas as estruturas de medo são tão grandes que eu tive essas coisas de pânico e hoje eu entendo que eles me pegam aí e pegam a maior parte da população. Então é mais ou menos clichê a frase: vença seus medos e vencerás. Supere, né? Na prática é o que acontece. Eu sei o quanto medo eu carrego dentro de mim e a grande capacidade ou tendência que eu teria em ficar louca por causa disso. Porque eram tão fortes as crises de ultrapassar a linha da despersonalização. Mas eu sempre retornei. Aí, com os avanços dos meus estudos de mediunidade, do meu desenvolvimento mediúnico, que se deu em sua maior parte sozinha, contrariando as regras dos lugares, aconteceu isso. Talvez porque eu venha com uma estrutura de liderança, talvez a maioria das pessoas não tenha isso para dar, talvez por isso. Mas realmente,
Sozinha, eu construí muita coisa com eles. Eu que abri dentro da minha casa. Eu quase me ferrei para fazer essas coisas. Isso não é fácil não é brincadeira. Existe a camuflagem. Existem os enganos. Então, quem pensa estar de pé, acautere-se para que não caia, com certeza eu fico muito de olho. Eu não acho que cheguei, sabe? Eu não acho que cheguei. Mas eu percebo os frutos. É isso que eu peço para vocês. Acordem. Prestem atenção, cara. Nem tudo é luz, cara. A gente cansa de falar isso aqui. Tá muito perigoso, cara. Tá perigoso e ao mesmo tempo tá num momento assim de que daqui a pouco vai bater uma puta de uma crise, cara. Se vocês acharam que Covid era muito, vai vir uma puta de uma crise e vocês não têm que temer. Morreu, foi para outra dimensão, cara. Não acaba aqui, para. Trabalha agora o desprendimento, trabalha agora os apegos, trabalha agora o que você acha que é amor, que você tem tanto medo até paralisar de perder alguém. Não é amor, cara. Você vai ter que rever esse negócio de botar na política todas as forças. Tem gente que veio para fazer isso, a maioria não veio. Você tem que saber o seu papel, qual é que é o seu papel, porque as prisões vêm daí, você sai do seu papel, você nem sabe quem você é. E aí eu acho interessante, o pessoal todo perdido e reclama de pagar a sessão, que acha que sessão é cara, que não tem dinheiro. Gente, o dinheiro, vocês sabiam que dinheiro brota na árvore? Pois é, brota na árvore. A gente aprendeu que não, né? Brota assim. É você meter o pé na tua liberdade que você vai ver que o dinheiro brota da árvore. Do nada. É você saber quem você é e para onde você está indo que o dinheiro brota da árvore. Se você não sabe quem você é, você fica presinho. O teu dinheiro fica preso na mão do 666. Falta de fluxo. No contrário, ele passa a brotar da árvore. Comedidamente, de acordo com os passos que você dá. Com a coragem que você tem. Com a autonomia. Vocês estão presos, cara. E eu entendo, porque eu também estou em muitos lugares. E eu entendo também que não é fácil se soltar, porque eu me solto. Eu percebo que eu estou saindo. Assim. Claramente. Claramente me distanciando totalmente, não com defesas masculinas, como era antes. Mas saindo, sabe? Acordando, cara. Cada vez mais. Eu sinto isso. De verdade. Meus trabalhos mostram isso, de verdade. As experiências, tudo. Mas não é fácil sair. Aí você dá 2 passos e volta, às vezes 3, por conta da estratégia de venda do 666. Então, assim, ter essas experiências enquanto a gente dorme, vocês também devem ter, na proporção dos passos que vocês dão. Quem dá mais passo, rumo ao desconhecido, que desbrava seus medos, sem loucura. Ai, vamos jogar. Ai, não, você não é louco também, entendeu? Você tem que respeitar onde você tá. Você tá em território do 666. Você não dá de louco. Ah, vou sair dessa estrutura aqui radicalmente. Não dá de louco porque não é assim. Tá? Até hoje eu não saí. Eu tô com ele também. Eu tô com ele. A gente tem que saber onde a gente tá, para onde a gente vai. E surfar. Metade ou 80% das pessoas começa o caminho, vai. E quando se cruza com o capeta, entra em processos de culpa, cara. Entrou em contato com o capeta? Bora. Acolhe a sombra. Bora. Você tá em território de capeta. Então não queira não ser um encapetado.
Você entendeu o que eu tô falando? Não tô falando que a gente tem que ter pacto, contrato. Tô falando que tem que saber caminhar dentro dos ambientes. Ah, se eu estou num ambiente de carnívoros e eu sou vegano, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu quero encontrar essas pessoas, quero conversar. Cara, marca uma festa de criança para conversar com esse pessoal. Para você não se sentir atingido, para você não ser atingido, porque você vai ser, cara. Você tá em território inimigo. Inimigo entre aspas, entendam o que eu tô falando. Tô falando que as pessoas são inadequadas. Elas forçam a barra, elas querem se integrar. Ninguém tem que se integrar, você já faz parte. Se você tá aqui, você não é fluxicheire. Tô falando disso. Isso aqui é do 666, porque e você faz parte. Agora, você tem que entender o porquê, aonde. Aí, minha filha, é mergulho, é processo, é camada. Não quer meter a mão no bolso, porque dinheiro não nasce da árvore. Tá preso. Quem é que vai te soltar dessa porra? Você mesmo. Quando você tiver coragem de meter a mão no bolso, investir. Ou arrumar teu jeito de dialogar, de encontrar alguma forma de conseguir aquilo que teu coração e tua alma te levam para fazer. Você é arrogante. Você não é humilde. Você é arrogante. Não gosta de se mostrar vulnerável. Não gosta de sentir fragilidade. Você tá na mão do capeta. Você tá na estrutura certa. Você tá no lugar certo. E eu tô tomando meu café. Deve estar frio já. Eu fiz panqueca. E eu... Tá decidido. Eu agora curto minha vida. Faço o que tem que ser feito. Só. Que eu sei onde eu tô. Que as trevas são assim, missão dada, missão cumprida. E a luz também. Então eu já sei onde eu tô. Já fiz, já faço inúmeras coisas para identificar a camuflagem. E hoje eu ajudo pessoas a identificarem a camuflagem. Então, para mim, tá ficando tudo cada vez mais evidente. O que eu puder fazer aqui, farei. Eu estou à disposição. Para mim, é missão dada, missão cumprida. As pessoas que me chegam presas nas trevas e elas não sabem. Elas sabem, mas não sabem. A prisão que elas estão, elas não têm essa dimensão. Porque o ego quer fazer acreditar que elas não estão, que elas já caminharam muito, estão na luz. Todo mundo que chega pra mim, todo mundo vai descobrir uma treva enorme. E é isso que tem que acontecer. Ah, tô com medo. Vai com medo. Ah, não tô pronta. Então fica presa. Não quero saber. Eu não vou correr atrás de ninguém, de manipulaçãozinha, de treva, que chega milhões de trevosos aqui que não querem nem se tratar, na verdade. É artimanha das trevas para me puxar para baixo através dessas pessoas que chegam. Não entro mais. Não vou bajular, não vou correr atrás, não preciso. Não preciso. Já foi a época que eu caía nessas porcarias. Por falta de dinheiro. Por falta, aliás, de confiar de que o dinheiro nasce em árvore. Por acreditar nessas baboseiras que falam quando a gente é pequeno. Então, cuidem-se. Muito. Botem a mão no bolso para se cuidar. A hora é agora. Eu já cansei de falar. Ah, tô com medo do seu jeito de falar. Tô com medo do seu quê. Problema é seu. Ah, tô com medo poxa, no outro dia passou uma pessoa por isso. Chegou lá na minha sala, ficou com medo. Medo dos assentamentos de Exu. Não vou me esconder. Vocês vão entrar na minha sala e vai entrar quem é permitido entrar para ver. Porque na minha sala não entra qualquer um. Entra quem está permitido.
E se entra um que entrou e aprisionou, não conseguiu, vai sair. Que foi o que o Exu que trabalha comigo fez. Tirou de uma forma muito linda, cara. Muito amorosa até. Com diálogo, sabe? Puxa, assim, é essa hora que você vê que a gente não tá brincando, não. Que não tem essa, a luz se comporta assim, né? A luz tem que ter etiqueta. A luz tem que fazer dessa maneira, né? Tanto é que a maioria ainda não deixa em centro espírita Exu incorporar nos trabalhos de desobsessão. Porque Exu, ele segue a lei, segue a luz de uma forma peculiar, na força densa que tem que ser com determinados casos. Porque em determinados casos, você olha a pessoa bonitinha e atrás dela vocês não sabem o que é que tem. E aí vocês vêm questionar por que Exu fala daquele jeito, por que faz daquela forma, por que não pode ser diferente? Porque você é um arrogante que quer encaixar o como a luz tem que trabalhar. Porque você é um dogmático vencido pelo 666, pelas prisões que já são programáveis aqui para você. Você é um julgador porque você não quer compreender um palmo na frente do seu nariz, que cansaram de tentar te mostrar. E você fica só julgando, só julgando, só julgando. E você não quer compreender e acolher nada. Você é um bosta existencial. Perdeu totalmente a sua autonomia. Vai ter que se lascar. Se você acha que o jeito que eu falo é um jeito ruim, você não pede por esperar. A forma que você vai ser tratado depois. Para acordar. E não vai ser por nenhum Exu, nem por mim. Vai ser pela vida. Os lugares que existem são muito densos para as pessoas arrogantes. As pessoas arrogantes têm que cair do cavalo de maneira compatível. A arrogância delas, senão elas não acordam. Então vocês estão reclamando quando um Exu vem falar? Ou porque é utilizado sacralização de animais, por exemplo? Grande choque. Você já viu onde você está? Você já estudou para saber o que envolve tudo isso? Você sabe com quem você está lidando, cara? Você está na mão do capeta. O capeta negocia. O capeta negocia vidas. Ele se alimenta de vidas, de energia que a gente produz. É disso que ele constrói as coisas nas outras dimensões e manipula a gente aqui. Que a gente é uma bosta. Ter corpo físico é ruim. E por falar em corpo físico, quando você entende a experiência que você mesmo se meteu aqui nesse lugar, que é um lugar maravilhoso, dominado pelo 666. E o 666 faz coisas maravilhosas também. Não podemos negar. Se vocês começarem a negar, cara, eu não faço parte. Você faz parte. Senão você nega a sua própria capacidade criativa. É por isso aí você se distancia de Deus. Para! Corpo físico é uma estrutura densa. É montada de matéria bariônica. É uma estrutura que é projetada para isso. Então tudo entra num conjunto, né? E numa articulação maravilhosa da criação com um propósito. E você usa tudo isso que foi projetado para tomar Coca-Cola, cara. Quer dizer, a Coca-Cola você tem que ter... quando é igual... Vou falar isso, mas assim, é igual a mentalidade de socialista e comunista. Vocês precisam crescer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque querendo a luz, vocês vão para as trevas. Querendo o prazer imediato, querendo chegar logo no amor, ou chegar logo no prazer imediato de matar a sede e ter prazer, que é uma tota-tola, como diria o Rodrigo Romo. A Coca-Cola, ela vai cimentar você. E a tua estrutura bariônica, o teu corpo físico, vai se fuder. E você não consegue conectar e subir. Esquece! É muito mais do que uma tomada de consciência qualquer. Só pelo corpo físico.
Não é só pelo corpo físico. É que o corpo físico ele tem uma razão de ser aqui. Ele obedece às estruturas do espírito. Se você caga o seu corpo físico, você não se espiritualiza adequadamente. Você fica com limitações graves. Porque o médium consegue trabalhar. Ele consegue trabalhar com o corpo físico cagado. Os médiums conseguem trabalhar, né? Eu mesma como açúcar. A gente também não vai morrer se comer, mas a gente vai começar a comer com consciência, né? Entendeu? A maior parte das coisas que eu compro são sem glúten, sem açúcar hoje, desde que eu fiquei grávida, no final da gravidez. Porque me descobri uma rebelde que estava se fudendo. Eu tive que acordar. E minha vida muda. A conexão muda. Mas você tem que esperar o tempo passar para ver. Você é um apressado, ignorante. Vocês são ignorantes, estão reclamando dos ignorantes. Então, a Coca-Cola, tudo é montado estrategicamente. Em tudo. Não é um simples assim, eu vou comprar a papinha Nestlé, porque, poxa, com certeza a Nestlé pensou no filho, né? Você acredita no rótulo? Eu hoje só acredito em rótulos de produtos naturais. É sério. Vocês são burros. E eu também. Eu tô falando que vocês são porque tomando o meu lugar daquela que ensina, daquela que repassa conhecimento, daquela que ganhou certa autoridade energética até para fazer coisas que a maioria não faz. E partiu de um ponto de autonomia, de coragem, de vencer os medos. E tudo isso que você toma, né, o excesso de álcool que você bebe, o excesso de açúcar que você come, farinha branca, Coca-Cola, é projetado para que você não ascenda, que você não se eleve, que você não se harmonize, que você dê 2 passos e volte 3 com muita facilidade. Presta atenção. Minimamente um detox natural. Vocês precisam começar a incluir. Senão, o corpo físico, ele já obedece às estruturas emocionais, mentais, e a estrutura emocional mental de vocês não tá legal, e a espiritual muito menos. Então, o que acontece? Vai formatando a química cerebral, e da química cerebral ela dá comandos para o corpo. E, obviamente, com o passar dos anos, você vai ficar limitado. Não tem problema não, vou viver. Beleza, mas eu só tô fazendo o meu papel. Que eu tô de um outro lugar e eu até respeito, sabe? As pessoas que dizem, depois eu vejo. Porque eu também já fiz isso. Então, não tenho moral nenhuma para entrar em julgamento. Eu só não perco mais meu tempo. Eu vou hoje em quem quer. Eu fico hoje com quem quer e quem já entendeu minimamente. Pode estar cagado de conexões. Eu vou ajudar a limpar. Eu vou meter a mão. Entendeu? Mas quem vem para encher o saco e que não respeita nada e que está totalmente vencido, embriagado pelo medo e por essas estruturas, eu nem atendo mais. É por isso que vira e mexe vocês vão ver que às vezes eu nem respondo mais. A minha forma de atuar mudou. Eu nem caio em pequenas manipulações do dia a dia mais. Aí as pessoas acham, porque elas querem se conectar comigo. Elas são atendidas por mim, elas querem se conectar, claro. Eu quero me conectar, é como uma amizade, né? Não. Não é como uma amizade. Parece, mas não é. Até eu, às vezes, acho que parece, mas não é. É um tipo de amizade espiritual. E se eu não souber os limites escrachadamente, claramente, eu prejudico o processo de vocês. Então, quem é que vai dar o limite? Eu ou quem está sendo assistido? O assistido quer se conectar como um amigo. Não é amizade.
A gente precisa ter um bom convívio, a gente precisa se dar bem, a gente precisa que o amor esteja entre nós. Ou seja, a compreensão verdadeira. Isso quem tem sou eu. A maioria das pessoas que chega não tem o amor verdadeiro, porque elas não viveram o que eu vivi, elas não trabalham com o que eu trabalho, elas não entraram no lugar de desenvolvimento muito aprofundado que eu entrei. Elas não têm condições de perceber que o que elas acham que é amor não é amor. É outra coisa. E se camufla. Então, cara, venham se tratar. Não precisa ser comigo, mas vocês precisam se tratar para enxergar as prisões e as programações. Não é fácil de identificar. E quem faz um trabalho bom, profundo, vai cobrar um valor e precisa que não seja qualquer valor. Tem que ser um valor compatível ao seu produto. Porque a investida das trevas é muito grande em cima dessas pessoas. Essas pessoas precisam ter dinheiro, vocês estão loucos. E vocês estão loucos de querer poupar dinheiro, poupar para ir para um lugar barato. É igual roupa, vai comprar roupa barata, vai ter que comprar mais e mais, e vai gastar o mesmo dinheiro com o passar do tempo. Ah, mas é só o que eu tenho para fazer. Mentalidade tosca. Mas muitos não estão preparados para essa conversa. Beijo. Se harmonizem, se harmonizem. Se harmonizar, às vezes, significa se ter a sensação de desarmonia. Não queiram a zona de conforto. A zona de conforto é uma mentira inventada pelo 666, por essa estrutura, grande estrutura que está vencendo, tá? Está vencendo. A luz venceu. Não venceu. A estrutura trevosa está vencendo, principalmente depois do Covid, que foi mundial. Então, conseguiram entrar legal. Dentro do universo umbralino, das outras dimensões que a gente vive concomitantemente, eles estão vencendo. Abram os olhos. Os sintomas pequenos que vocês têm não são pequenos, esconde atrás uma grande estrutura enorme. Porque para você sentir no corpo físico é porque algo enorme aconteceu atrás. É uma bola de neve muito grande atrás para você instaurar nas suas relações um grande problema. Eu tenho um grande problema aqui. Eu tenho, sabe, bom, eu não vou entrar nisso. Percebam os sinais, eles existem. Porque, obviamente, a luz está aqui. Só que ela está totalmente aqui, mas ela precisa de nós. E nós estamos dormindo, acreditando em camuflagem das trevas. E para isso não precisa ayahuasca. E fiquem longe da ayahuasca. Aproveito para dizer. Beijo.